Olá, casais abençoados em Cristo Jesus. Já faz quase 7 vezes que eu tento gravar o vídeo e sempre passa carro, moto com descarga Cadron, e aí tem impedido de nós gravarmos o vídeo. Mas vamos tentar mais uma vez. Hoje é sexta-feira, é o último dia da semana e trago eu um assunto muito importante para nós avaliarmos aqui. Todos nós somos sabedores que a instituição casamento ela é divina e foi o próprio Deus que instituiu o casamento no Éden. Mas eu tenho observado no meio do povo de Deus, até porque nós damos palestra para casais, somos pastor também, eu tenho observado algo que acontece não somente no meio do povo de Deus, mas em outros casais quando contraem o matrimônio. Depois que se casam, eles não deixam o vínculo familiar. E eu até concordo que não deve deixar. Porém, existe muitos esposos que passam mais tempo com os pais do que com a própria esposa. Ou seja, ele não assume o papel de esposo e nem de pai. Acontece também com as esposas? Acontece. Tem muita esposa que passa mais tempo com os pais do que dentro de casa, cuidando das coisas de casa, nos deveres domésticos, cuidando de ministrar ao seu próprio esposo, como também aos seus próprios filhos. E isso tenho observado e tem trago muitas, vamos dizer assim, muitas discussões e até mesmo briga dentro do relacionamento conjugal por consequência dessas atitudes do esposo ou até mesmo da esposa. O tema que eu trago hoje é um tema muito importante e eu gostaria que você acompanhasse até o fim. Casal, estabeleça o seu próprio lar. Estabelecer o seu próprio lar é uma ordenância divina. A ordem de Deus é específica. Um casal deve deixar seu pai e sua mãe, estabelecer o seu próprio lar e sua própria família. Foi o próprio Deus que disse lá no Éden, quando ele formou Adão e formou Eva. Em Gênesis capítulo 2, verso 24, ele diz assim: portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Preste bem atenção que depois eu vou falar. A palavra aqui não está dizendo abandonar pai e mãe, mas deixar pai e mãe para formar o seu próprio lar, para formar a sua própria família. Por quê? O casal deve entender que ele precisa cortar os laços psicológicos. O casal não deve mais se apoiar mais nos seus próprios pais, mas no cônjuge. O esposo não se apoia mais nos seus pais, mas sim na sua própria esposa. A esposa não se apoia mais nos seus pais, mas no seu próprio esposo, pois é uma ordenância divina. Preste bem atenção a algo que eu tenho também observado. Se houver um conflito de interesse entre a esposa, a mãe do marido, ele deve ficar ao lado da esposa. Ele deve ficar ao lado da esposa. Por quê? Porque tem muitos que vão ficar do lado dos seus pais, mesmo às vezes a esposa estando certa. Por exemplo, olhe para minha esposa. Se a tua esposa te cobra que tu passa mais tempo com teus pais do que dentro de casa, cuidando dela, cuidando dos filhos, estando ali próximo dela, será que ela não tem razão? Aí você pode até dizer, não, ela quer colocar conflito entre mim e os meus pais. Não, não é isso, mas analise essa questão aí. Porque você contraiu o matrimônio, agora você tem uma nova responsabilidade. É claro que você tem duas responsabilidades. Responsabilidade com os seus pais, porque a própria palavra de Deus diz que nós devemos honrar pai e mãe, eu vou falar sobre isso. Porém, você assumiu uma responsabilidade de cuidar da tua esposa. A esposa também assumiu a responsabilidade de cuidar do seu esposo. Ambos se tornaram uma só carne, com o objetivo de construir uma nova família. E nós precisamos ter esse cuidado. Seus pais podem até ter sugestões relacionadas a muitos aspectos da vida.
Porém, nós temos que entender que agora é os dois. É claro que os pais já têm muitos anos de vida, já conviveram, mas tem muitos sogros e sogras que tentam interferir no relacionamento conjugal e traz prejuízo para o casamento. E às vezes o homem está permitindo, a mulher está permitindo, ou seja, o esposo está permitindo e a esposa está permitindo que isso aconteça. Consequentemente, está trazendo grandes danos, grandes prejuízos, tribulação para o relacionamento conjugal. Cada sugestão deve ser levada a sério, mas em última análise o casal deve tomar sua decisão. O que eu quero dizer com isso é que os pais podem dar alguma opinião aos futuros casais, ao que se casou, ao filho. Pode dar sim. Agora preste atenção, cada sugestão deve ser levada em conta, mas fazer uma análise se aquilo que o pai está dizendo pode ou não pode trazer prejuízo para o teu relacionamento conjugal. Sobre a orientação de Deus, você e seu cônjuge formam uma nova união, reunida pelo Espírito Santo para viver um para o outro. Preste bem atenção que eu falei lá, deixar pai e mãe e unir a sua mulher. Tem muitos sogros que estão interferindo e trazendo muito prejuízo para o relacionamento conjugal. E eu já presenciei isso de uma esposa e um esposo falar sobre esta questão. Você, esposo, tem que entender que os seus pais são importantes. Você, esposa, tem que entender que seus pais são importantes, são seus genitores. Mas agora você contraiu um matrimônio. Você tem uma responsabilidade conjugal. Deve-se honrar os sogros e os pais? Claro que sim. De modo algum, Deus está sugerindo que devemos terminar o nosso relacionamento com os nossos pais. Eu creio até que eu devo tratar meu sogro, minha sogra, como se fossem os meus pais, porque eles têm idade para isso. Porém, eu não posso permitir que eles venham interferir na minha vida conjugal. E nem a minha esposa permitir também. Nós temos que ter esse cuidado. E Deus não está dizendo aqui que você deve abandonar os seus pais, esposo. Você, esposa, não deve abandonar os seus pais. A palavra lá está dizendo deixar e não abandonar. Pode acontecer de seus pais precisar de você, da sua presença por algum motivo, uma doença, alguma situação. É claro que o esposo deve ir e a esposa compreender. É claro que a esposa deve ir e o esposo compreender. Agora, se socar dentro da casa dos pais, não está correto, uma vez que você contraiu o matrimônio. Eles simplesmente têm que entender que saibamos que nosso pai não são mais a figura preeminente em nossa vida. O casal tem que entender isso, que não é a figura preeminente, principal agora da nossa vida. Você está deixando e não abandonando. É isso que você precisa compreender. Você está deixando, mas não abandonando. Eu já falei. Preste bem atenção. Em Êxodo, capítulo 20, verso 12, diz assim: honrai teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te deu. Preste bem atenção. Você honrar pai e mãe é um dever. Mas tem que ter cuidado para que o pai ou a mãe não tenha interferido no teu relacionamento conjugal e você achando que é um dever ouvir tudo que teu pai fala e vir aí trazer grandes prejuízos para o teu relacionamento conjugal. Tem que ter orientação divina, orientação do Espírito Santo de Deus. Até que ponto você deve honrar teu pai e tua mãe e até que ponto ele pode interferir na tua vida quando não traz prejuízo para o teu relacionamento conjugal. Em Éfeso, capítulo 6, verso 2, dá apoio ao que está em Êxodo, capítulo 20, verso 12. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E eu pego esse princípio desses dois versículos também para que você, esposo e você, esposa, venha honrar o sogro e a sogra. Venha honrar. É claro, meus irmãos, que tem tanto sogro e sogra que, oh Jesus, só a graça de Deus, só a misericórdia de Deus. A palavra honrar, no grego,
demonstra respeito. Ela envolve tratar com gentileza e dignidade. Honrar pai e mãe envolve respeito. Honrar o sogro e a sogra envolve respeito. Tratar com gentileza, com dignidade, mas não permitir que eles venham interferir no teu relacionamento conjugal. Eles têm bons conselhos? Tem sim. Tem sim. Eles têm bons conselhos porque eles têm tempo de vida. Mas pode ser que teu sogro e tua sogra não tenham conselhos bons para te dar. Ou teus pais não tenham um conselho bom para te dar. Pode acontecer. Estamos chegando ao fim, mas eu quero falar algo interessante aqui. Isso significa que pode chegar a hora, preste bem atenção, que os cônjuges devem se sentar com o pai e com a mãe e dizer assim: pai, mamãe, eu não quero discutir com vocês, vocês sabem o tanto quanto eu vos amo, porém agora eu casei, eu tenho responsabilidade dentro do meu lar, eu tenho responsabilidade com meu esposo, eu tenho responsabilidade com a minha esposa, eu tenho responsabilidade com meus filhos, com minhas filhas, eu amo você, eu não lhe abandonei, no momento que a senhora precisar eu estarei aqui, mas eu não posso estar todo dia dentro da sua casa, não é correto, não é certo. Está entendendo o que eu estou lhe falando? Não estou dizendo que você abandonou seu pai ou que deve abandonar, não leve para este lado. E você pode dizer: não posso destruir meu casamento para fazer o que você deseja, porque pode acontecer de que os conselhos dos seus pais podem trazer destruição para o teu casamento. Os casais precisam se lembrar de que entraram num relacionamento no qual são comprometidos a honrar um ao outro, respeitar um ao outro, ser parceiro um do outro, ser companheiro um do outro, ser tolerante um com o outro, ser paciente um com o outro e atender às necessidades um do outro. Às vezes, o que a mulher mais precisa é da presença do esposo dentro de casa. Isso é uma necessidade para ela. Ela se sente segura ter o esposo dentro de casa, mesmo que ele não esteja fazendo nada, mas esteja dentro de casa. Imagine a esposa precisa do esposo para alguma coisa, ele está socado dentro da casa dos seus pais. Eu espero que você entenda o que eu estou passando no momento, né? Você venha entender. Eu não estou dizendo que você deve abandonar os seus pais. Deve honrá-lo, deve respeitá-lo, mas não permita que eles venham interferir no teu relacionamento conjugal. Que o Deus eterno abençoe a todos em Cristo Jesus. Até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Se você gostou do assunto e está chegando agora ao canal, seja bem-vindo. Eu me chamo Pastor Ezequiel Pereira. Faça aí a tua inscrição, te inscreve agora no canal, te torne um parceiro, seja um divulgador do nosso canal, esteja conosco aí nesta guerra. Eu só posso contar com o servo de Deus. Depois que você fizer a sua inscrição, aí você vai ativar o sininho em todos, porque ativando em todos, toda vez que eu colocar um vídeo novo no canal, vai aparecer lá a notificação no sinal do teu YouTube, seja aí no celular, seja no computador, enfim. Aí depois você vai tomar duas atitudes importantes. Deixar aí o teu joinha, o teu like, a tua curtida e junto o comentário. Não deixe de comentar o vídeo, não deixe de deixar a tua curtida, porque essas duas coisas fazem com que o YouTube entenda que você gostou do vídeo. E aí o meu vídeo permanecerá mais tempo na rede e outros casais serão alcançados para a glória de Deus. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.